E aí, pessoal da rede, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazzarin, de Sociologia, e hoje nós estamos aqui para falar do componente curricular que é Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho. E ao meu lado está ninguém mais, ninguém menos que o professor Magno, que é um grande professor de Física e de Ciências. Tudo bem, Magno? Tudo bem, é sempre um prazer aí estar aqui com o Thiago, agora fazendo essa parceria aí, trazendo as diversas novidades que a gente vai ter neste ano, né? Sim. E a gente procura ir se ajudando, conversando e tudo mais. Eu acho que hoje aqui a gente veio bater um papo mais, né, professor Thiago? Na verdade eu vim falar até de como algumas orientações para fazer a atividade número 1 ainda, né? Nós estamos caminhando com essa atividade passo a passo, mas o Magno é uma pessoa que tem muito para trocar, né? A gente já trocou algumas figurinhas na aula do Magno, mas para falar do quê? Para falar, por exemplo, sobre o método de pesquisa e tal, que é uma coisa que é interessante e que tem nesse componente. Então, por exemplo, ciências sociais, sociologia, que é a disciplina de muitos dos professores que estão dando esse componente, é uma ciência, certo? É uma ciência e é uma ciência que tem, portanto, um método, que tem um objeto de estudos, que trabalha com hipóteses, que trabalha com verificação, análise de dados e tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, para diferenciar esse conhecimento do senso comum, é importante a gente fazer essa coleta de dados com fontes confiáveis, etc. Mas eu vou dar mais detalhes no decorrer da aula. E o Magno, espero que ele me ajude também nessa tarefa, porque ele também se interessa por essas questões, né, de metodologia, e ele também gosta muito de sociologia. Estou errado, Magno? Estou falando por você? Não, está certíssimo. E aí você tocou num ponto aqui que você pode contar comigo para a gente sempre reforçar, sempre frisar muito bem, que é justamente a pesquisa de fontes confiáveis. Porque, infelizmente, o que a gente acaba vendo cada vez mais proliferar aí é justamente fontes não confiáveis, né? As fake news, né? Isso então aí. A gente tem que evitar isso aí. Então, pessoal, eu já vou comentar com vocês o seguinte, o slide agora que vai estar na tela, eu não vou me ater muito a ele, porque, afinal de contas, isso é só uma referência, tá? Para os professores saberem qual que é a habilidade que se está falando e tal, né? Tá, eu vou ler porque não é muito longo, então é analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais. Então, pessoal, essa habilidade é o que vai perpassar todas as atividades desse componente curricular. Então, ao longo desse bimestre, né, ao longo dessas 4 atividades que nós estamos fazendo, vocês vão ver essa mesma habilidade, tá? Ela tem uma continuação, mas não coube no slide, então isso é só um trechinho para vocês se situarem aí, né? O que supostamente essa atividade ou esse componente curricular vai trabalhar, né? Qual que é o proveito que o estudante vai ter com esse componente? Então, olha só, eu não vou ler esse slide que eu vou passar agora, mas para quem se interessar, vai ter ali sempre, né, o governo disponibiliza materiais para a gente saber com detalhes o objetivo do componente ou do currículo, da disciplina, qual que é a habilidade, qual que é o objetivo, tudo isso está detalhado no nosso material. E esse material também, aliás, que eu estou apresentando para vocês, ele fica no repositório do Centro de Mídias, então se você tiver maior interesse em acompanhar, você pode também baixar esse mesmo material lá, tá joia? Combinado, pessoal? Eu estou passando rápido porque tem outras coisas que eu quero comentar mais com vocês e me ater mais para a gente desenvolver legal essa aula, beleza? Então vamos que vamos, né? Aqui, ó, resumão das atividades. Bom, é o seguinte, para o componente Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho, estão previstas 30 horas de duração com 2 aulas semanais. A atividade 1 deste componente está dividida da seguinte forma, né? Atividade integrada, então, 2 aulas de introdução, 4 aulas de desenvolvimento, 2 aulas de sistematização.
Isso vai se repetir nas demais atividades que nós temos dentro desse componente curricular, tá joia? Então, sempre vai ser assim, 2 aulas introdutórias, 4 aulas de desenvolvimento e as outras 2 aulas para sistematização, ou seja, para a conclusão do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui no Centro de Mídias e nas escolas também, na sala de aula, tá? Então, isso é uma coisa legal para vocês saberem, né? Mas isso não tem a ver especificamente com o componente que eu vou falar para vocês já. Então, agora, nessa atividade 1, é o seguinte, a nossa sugestão é de que se reflita sobre o lugar ocupado por pessoas tidas como mestres e aqueles que supostamente são ignorantes. Este lugar diz respeito à hierarquia do saber que a escola também reproduz, bem como a posição econômica na estrutura de classes e ao status social e cultura do jovem. Bom, pessoal, é o seguinte, isso eu vou até trocar algumas figurinhas aqui com o Magno, depois que eu expor essa ideia, que a gente já veio falando anteriormente sobre a questão que move essa atividade. Então, essa atividade aqui ela tem a preocupação com o nome Mudanças Sociais, né? Então, o título do componente é Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho. A gente vai ver questão de migração, a gente vai ver questão do trabalho, mas aqui a gente está preocupado particularmente com as mudanças sociais. Mudanças sociais é uma expressão que pode englobar muitas coisas, né? Então, você pode pensar de mudanças sociais em que sentidos? Em vários, mas o que eu vou destacar aqui nessa aula é o sentido da ascensão social ou o inverso disso, de como que as pessoas elas pioram suas condições de vida ou ficam estagnadas nessas condições de vida. Então, mudança social tem a ver com a estrutura social, tem a ver com o modo de produção econômica, o estágio desse desenvolvimento desse modo de produção econômica e como que as pessoas elas se situam nesse cenário aí, né? Como que elas se situam numa determinada estrutura social, né? Então, por exemplo, vocês já ouviram falar, eu aposto, das classes sociais. Mesmo que seja, né, isso é muito comum a gente ler no jornal, classe A, classe B, classe C, você deve ter um pouco aí a ideia de que as classes sociais têm a ver um pouquinho com a condição econômica, né? Então, quem é da classe A tem um poder aquisitivo maior, quem é da classe B tem outro poder aquisitivo e assim por diante, certo? Certo. Bom, e tem outras coisas também, né? Por exemplo, em sociologia, pelo menos no ano passado, nós aqui do Centro de Mídias nos esforçamos bastante para falar sobre classes sociais de acordo com alguns autores, como por exemplo Karl Marx. E daí nós vamos saber que a classe social ela não tem a ver só com o poder econômico, né? Tem a ver com a posse ou não dos meios de produção do capital, tá certo? Então isso daí é uma definição clássica de classes sociais, né? Mas a gente não vai se ater somente a essa definição que eu acabei de falar para vocês. Por quê? Porque a gente vai pensar em outras coisas que estão relacionadas com essa mobilidade social, né? Que é o seguinte, então, por exemplo, vamos supor, eu sou professor, o Magno, que está aqui ao meu lado, também é um professor de física e etc. E nós gozamos de um certo status social, né? O professor, diante da sociedade, ele é visto de uma certa forma. Estou errado, Magno? A gente tem um grau de intelectualidade ali e tal, né? Exatamente. Então, por exemplo, como se o professor ele tivesse a posse, a propriedade do saber, né? E os estudantes, né? Aliás, a palavra aluno ela tem uma etimologia interessante, né? A significa sem, aluno, luz, né? Então, os alunos, eles são concebidos isso de acordo com a educação tradicional, como pessoas sem luz que vão para a escola para receber aquela porção de luz que o professor tem, né? Então é uma coisa meio estranha, assim, que muitos de vocês estudantes não devem concordar também, né? Muitos de vocês estudantes devem se sentir constrangidos, assim, de serem vistos, provavelmente, né? Não vou dizer que isso acontece em todos os ambientes, em todos os lugares, né? Mas em algumas circunstâncias talvez você pode se sentir constrangido, enfim,
Por quê? Porque você é visto como alguém sem conhecimento, sem esse saber, que você veio para a escola e isso não veio do nada, né? E isso tem a ver, lógico, com a mobilidade social. Então, o estudante que não tem esse saber, ele ocupa uma posição na estrutura da sociedade inferior. Já as pessoas que são detentoras do saber, elas já são vistas como alguém que pertence a um extrato social, a uma posição social mais privilegiada, né? Mas será que isso é a verdade das coisas mesmo? Será que isso realmente tem a ver com o que nós somos, com o que você é estudante, com o que o professor é? O que você acha, Magno? Então, eu estava ouvindo você falar aí da luz, aí também às vezes a gente se refere também, vou trazer aqui um assunto para a nossa reflexão. O que reflete é luz também, né? Tá refletindo sobre, dá a impressão, a gente sempre tem essa impressão de que tem alguém mais iluminado, digamos assim, que vai fazer algum efeito sobre aquela pessoa que está nos ouvindo, né? E isso a gente tem acompanhado aí séculos, né, na educação. Exatamente. Tanto que a gente está aqui justamente para mudar um pouco isso, né? E tem toda essa história, né, do doutor, né, do sabe com quem está falando, daí a pessoa ela é doutora, é isso, é aquilo outro. O discurso de autoridade, né? Uma autoridade que se tem porque se tem também um determinado status social, né, e as pessoas são vistas de acordo com essas convenções sociais mesmas, né? Então, o que eu propus já para essa atividade tem a ver com uma leitura de um filósofo francês que ainda está vivo, que é o Jacques Rancière. E o Jacques Rancière é aquela pessoa que vai fazer uma provocação com um título bastante sugestivo de um livro que é O Mestre Ignorante, né? O Mestre que é Ignorante. Parece até uma contradição de termos, mas, na verdade, esse é um tema bastante filosófico também. Eu falo que eu sou professor de sociologia, mas nesse componente curricular, sociologia, filosofia e tantas outras disciplinas, elas vão se juntando, né, se encontrando, porque essas coisas estão muito relacionadas, né? Que coisas são essas? Mobilidade social, demografia, trabalho e essas posições sociais todas que nós estamos, né? Então eu vou passar até o slide e eu já falei do Jacques Rancière, mas eu vou continuar lendo e já vou completar a ideia que eu estava desenvolvendo. A proposta dessa atividade é debater o fenômeno da migração considerando os seguintes aspectos: diferentes causas da migração, as condições socioeconômicas de origem e nas quais o migrante encontra atualmente, estigmas, preconceitos e violências possivelmente sofridos, né, xenofobia e o papel e as políticas de Estado para a migração. Olha, pessoal, tem a questão do migrante, né, tem a questão sensível das pessoas que mudam de lugar e são discriminadas, etc. E tem também a questão que eu estava falando para vocês do Mestre Ignorante, do Jacques Rancière, e do lugar que você ocupa na sala de aula, né? Sendo professor, sendo aluno. Então, sendo professor ou sendo aluno, você se encontra numa determinada posição, pensando até do ponto de vista físico, né? Agora temos um professor aqui de física. É interessante. Você pode comentar como é que geralmente as salas elas são arrumadas, assim, espacialmente, pensando nessa questão? Então, tradicionalmente a gente tem isso como... Lá no começo a gente tinha falado de evento, né? Evento natural. O evento, se a gente for considerar só do ponto de vista muito determinista da física, ele precisa de um lugar e um tempo, né? Sim. Mas isso é determinante de alguns aspectos, sobretudo desse que a gente fala que passa aí por essas coisas de autoridade, de status e tudo mais. A sala de aula, ela normalmente se organiza como um lugar que vai estar arrumadinho ali para receber informações, né? Então, tem sempre um indivíduo que vai ficar, que vai centralizar o que vai ser dito, o que vai expor ali, e tem aqueles elementos passivos que estão ali posicionados para receber nessa informação, né?
Sim, as salas de aula geralmente se organizam como, né? Então os estudantes ficam enfileirados, né? Exatamente, nas cadeirinhas sentados, ali, todos de frente, né, olhando ali para um único orador, né? E ficam num nível mais baixo também, porque as cadeiras porque tem o são tablado, baixas, né, professor Tiago? E mesmo se até não tiver, geralmente o professor ele fica em pé e com o quadro, a lousa, né? Fazendo fundo ali para ele. Fazendo um fundo para ele, então o professor ele fica lá e ele fala todo o seu saber para os estudantes. E os estudantes, eles é como se eles estivessem sentados como num concerto, vamos dizer assim, eles ficam só contemplando o saber. É uma contemplação, né? Uma contemplação do professor que vai lá e fala toda aquela... Enfim, eu não estou dizendo que o professor fale besteira, ele fala coisas que ele estudou de verdade, né? Mas a questão que se coloca aí não é essa. Eu também não estou dizendo que esse tipo de aula não tem o seu valor. Ela tem o seu valor, né? Ela tem o seu valor, não é isso que está em questão aqui. O que está em questão é como que a partir, por exemplo, dessa concepção que é o professor, ele é o detentor do conhecimento, os estudantes não têm conhecimento nenhum, o que isso provoca nas pessoas? Como essas relações humanas, sociais, elas são transformadas a partir desses detalhes, que não são tão detalhes assim, né? São expressões de como que a própria sociedade se organiza. Então, o Jacques Rancière é um filósofo que vai dizer justamente que a escola, e daí o Magno falou do reflexo, a escola é um reflexo da sociedade também, até nisso, né? Porque da mesma forma que existem desigualdades na sala de aula, existem desigualdades na sociedade de um modo geral, né? Então, na sociedade, no mundo do trabalho, existem pessoas que têm propriedade, pode não ser só de conhecimento, mas propriedade do capital, dos meios de produção e etc. As pessoas que não têm, isso daí é de acordo com a concepção de Marx. Não vou problematizar isso, eu só estou dizendo para vocês repararem que existem desigualdades na sociedade e assim como existem desigualdades também nos pequenos espaços que nós ocupamos. E quando acontece um deslocamento, como por exemplo, imagina que agora o professor ele já não tem mais esse palco, né? Ele já não tem mais... Muda-se a disposição das cadeiras na sala de aula. Muda-se o lugar do professor na sala de aula com o aluno. As pessoas estranham, né? Eu acho que causa um estranhamento em todo mundo que está naquele ambiente. E algumas pessoas chegam até a questionar se isso é uma aula. Como assim, isso é uma aula? Né? Porque mudou o lugar de um com o outro, né? Quando a gente fala de migração, a gente está falando dessas mudanças de lugares também, né? E na verdade, agora eu vou fazer um comentário que agora dá para entender melhor. Essa atividade 2, e eu vou fazer um meia-culpa aqui, eu fiz uma pequena confusão. Eu achei que essa atividade 2 era a segunda atividade do componente, mas então eu inverti a ordem do material, mas não tem problema que eu vou conseguir amarrar uma coisa com a outra, tá, gente? Eu estou fazendo exatamente isso com vocês agora. Qual que é essa amarração? A amarração é a seguinte: essa mudança social, que tem a ver com esses deslocamentos, que tem a ver com a sala de aula e tudo mais, essa mudança ela é muito importante para a gente entender o fenômeno das mudanças sociais também, certo? Então, quando a gente fala de deslocamento, quando a gente fala de hierarquia na sociedade, a gente está falando de mudanças sociais. Então, é para isso que eu estou chamando a atenção de vocês. E a migração ela pode ocorrer também dentro da própria sala de aula, né? Então, se o estudante está sentado ali na carteira dele e ele é convidado para vir mostrar, né, apresentar o seu conhecimento, eu não estou dizendo que isso é uma mudança social, porque para haver uma mudança social, a estrutura da sociedade tem que mudar, certo? Então, não é uma mudança social. Mas causa um estranhamento, e esse estranhamento pode permitir que, de alguma forma, as outras pessoas vislumbrem uma realidade outra, uma realidade diferente daquela em que ela está situada, né?
Então, essa que é a ideia da aula, tá certo? Eu acho que é importante a gente trabalhar com esse fato aqui, que é o da mudança de lugar na sala de aula. E os professores e os estudantes, eles podem experimentar isso também nas escolas, né? Eles podem, eventualmente, fazer essas trocas de lugar e, a partir disso, eles podem também aprender sociologia, né? O fato de que a aula já não está mais da mesma forma, com o professor em pé e os estudantes sentados nas carteiras, isso não seja mais uma aula tradicional, mudar a disposição das carteiras e tudo mais, isso não significa que aquilo que está acontecendo não seja uma aula também. As aulas, elas podem acontecer de inúmeras maneiras. E o que eu entendi um pouco também do currículo do Estado é que, ou desse novo ensino médio, é que algumas dessas iniciativas, elas têm que ser pelo menos tentadas na escola, a fim de que o estudante ele se sinta mais protagonista, né, de alguma forma. Ou pelo menos que ele esteja na escola e atue de uma forma mais, como que eu posso dizer, deliberada, né? Que o estudante ele tenha mais autonomia, que o estudante ele possa se mover pela escola, pela sala, enfim, pelos lugares que existem na escola e fazer isso com uma certa autonomia, porque ele também quis, né? Lógico, existem as regras da escola, existem consensos e tudo mais, mas o estudante ele também tem que poder exercitar a sua liberdade, né? Então é uma questão muito importante essa. Você gostaria de fazer algum comentário, Magno? Porque você também você estava falando se interessa. aí de uma temática muito importante, né? Que tem alguma quando a gente fala assim mudança social, né? E trazendo isso para a sala de aula, eu penso assim, o que seria bem interessante é uma situação onde o professor, ainda que momentaneamente, ele não estivesse na sala de aula, né? Uhum. Que os alunos por si só chegassem e se reunissem em grupo e ali discutissem uma temática, enfim. E o professor, é claro que tivesse uma participação, mas muito diferente dessa que a gente está acostumado a ver tradicionalmente, dele ser o único irradiador de conhecimento. Exatamente. E principalmente disso, né, Tiago, de regras, né? Então, o grupo é tal, mas eu quero 5 pessoas. Às vezes a gente pode ter um grupo de 3 pessoas que consegue produzir bem, ou um grupo de 5, isso também pode ser escolha do aluno. Ou às vezes o aluno quer atuar individualmente e tudo mais, e o aluno se posicionando nesse sentido é que é interessante, né? Porque se a gente olhar para a história da educação, infelizmente, a gente não vê momentos que isso aconteceu, né? Exatamente. Poxa, obrigado, Magno, porque realmente essa reflexão ela reforça, né? Você é um professor que é da área de ciências da natureza e eu sou das ciências humanas, e a gente vê que os mesmos problemas, assim como possíveis soluções, elas podem ser compartilhadas entre áreas diferentes, né? Então, a escola é a mesma para todos também, né? E acho que talvez uma qualidade disso que a gente está fazendo é o fato de tentar transpor essas barreiras que são colocadas também e fazer com que a educação tenha algum sentido maior para os estudantes. E agora eu vou retomar os slides para falar o que exatamente, né? Então eu vou pedir para colocar na tela, por favor, o slide. Então é assim, no slide anterior eu estava falando dessa questão super importante que é o do deslocamento que o professor pode ter e do estudante, da mobilidade social e tudo mais. Já na atividade 2 do componente curricular, que é uma outra atividade, então a gente vai falar sobre a migração. E esses 4 pontos que eu também já enunciei, eles são importantes para essa atividade 2, tá certo? Então a gente vai focar na migração e questões que estão interrelacionadas, né? Então vocês viram muito bem que as mudanças sociais, elas também estão entrecruzadas com as migrações, né? Aliás, por exemplo, nós estamos no estado de São Paulo e o estado de São Paulo ele é conhecido também por receber de muitas partes do mundo, né? Diferentes trabalhadores, diferentes pessoas que construíram a sua vida e nós somos descendentes dessas pessoas
E, enfim, então vocês viram que essa mudança geográfica, essa mudança mundial, ela teve um resultado prático que somos nós, né? Então, a gente vai pensar a nossa sociedade através da história e através também dessas origens todas que nós estamos falando. Então, é por isso que é importante falar de migração. Mas eu vou passar um outro slide, vocês vão ver que tem uma continuidade entre as atividades. A atividade 3, o foco dessa atividade diz respeito ao mundo do trabalho. Compreende-se que as pretensões profissionais dos estudantes podem refletir oportunidades de vida desiguais, baseadas em fatores como mobilidade social, pobreza, classe e status. Então, esses são conceitos super importantes para a sociologia: mobilidade social, pobreza, classe e status, né? Então, os nossos autores clássicos de sociologia, eles escrevem sobre isso. Eu já falei do Karl Marx, falando de classe. Tem o Max Weber, que vai ajudar a gente a refletir sobre o status social também, né? Os autores contemporâneos, como Pierre Bourdieu também, eles pensam nessa questão. Mas tudo isso que eu estou falando, classe, status, pobreza, tudo isso tem a ver justamente com essa estrutura, com esse funcionamento da sociedade, né? Então, nós vivemos essa sociedade de uma forma objetiva do ponto de vista do trabalho, né? Então, nós ocupamos determinadas posições no mundo do trabalho, isso nos dá uma certa condição econômica, mas, ao mesmo tempo, essa condição econômica que nós temos, ela pode ser ou não refletida por um certo status. Então, eu estava falando aqui de ser professor e etc. O que vocês acham? Professor é uma profissão valorizada ou não? Médico é uma profissão valorizada ou não? Porque tem ganhos econômicos diferentes, todas essas profissões, mas também tem um certo respeito que transcende essa profissão do ponto de vista do ganho econômico, né? Então, o respeito que um médico tem, que um advogado tem, que um engenheiro tem, seria o mesmo respeito, eu vou falar uma profissão antiga, nem sei se ela existe ainda, que um ascensorista tem? Seria o mesmo respeito que um entregador tem? Não sei, será que é? Porteiro de um prédio, né? O porteiro de um prédio tem, e isso seria refletido, uma profissão seria mais ou menos digna por causa da outra, né? A gente conseguiria respeitar bastante alguém que não tem um ganho econômico muito alto? Como que isso acontece, né? Se tem a ver com mérito ou não? São provocações que tem aqui e que tem a ver também, lógico, com a mobilidade social, né? Porque muitas pessoas elas querem mudar de vida pensando na mudança do ganho econômico também, né? Então, acaba sendo isso mesmo. Ou muda de vida também porque essa pessoa quer ter uma outra profissão, ou dar um outro sentido para a sua vida, mesmo que essa pessoa ganhe menos na nova profissão. Então, isso também é uma mobilidade social. Como que isso acontece, né? Todas essas questões são fundamentais para a gente refletir, né? E eu vou falar agora da última atividade, né? Que é a atividade 4. A proposta da atividade é fomentar a reflexão e crítica a respeito da exploração do trabalhador. Aliás, tem mais uma depois, né? Só vou conferir aqui isso, são 5, na verdade. Na atividade 4, a proposta da atividade é fomentar a reflexão e crítica a respeito da exploração do trabalhador e os muitos mecanismos vigentes de reprodução da desigualdade social. Isso também significa pensar a respeito dos processos históricos que conduziram um grande contingente de pessoas a situações graves de vulnerabilidade. Então, aí a gente está vendo a questão do trabalho contemporâneo, né? A gente está vendo aí a questão histórica, né? De justamente saber se esses lugares do trabalho que eu estava falando anteriormente, eles proporcionam uma vida digna para as pessoas, né? E por último, a atividade 5, eu vou comentar brevemente com vocês, falar, por exemplo, o que influencia a posição na sociedade, né? Então, marcadores como raça, gênero, né? Se a pessoa ela se auto-identifica como negra ou branca, se a pessoa é mulher, homem, enfim. Será que isso tem um impacto no modo como essa pessoa é situada na sociedade do ponto de vista econômico e político? Essa é uma outra questão importante que vai ser abordada nas aulas desse componente que são mudanças sociais, demografia e trabalho, tá joia? Eu vou me despedindo aqui, quero agradecer muito o Magno por estar ao meu lado,
Faça as suas considerações aí, Magno. Agradecer muito aí pela oportunidade de estar aqui, a gente está parceiro sempre. Várias novidades aí do Centro de Mídias em 2022, né? Essa é só mais uma. Sim. Tamo junto aí, convidando a gente a estar por aí, sempre feliz aí poder conversar com a rede. Então, gente, até mais. Valeu.